Boa tarde, boa noite ou bom dia, como eu sempre inicio aqui o nosso podcast, porque nós sabemos que o nosso podcast ainda é gravado em breve. Quando tivermos know-how suficiente, nós vamos para o podcast ao vivo. Não é verdade, Mauro? Hoje nós estamos com o nosso 7º episódio. E quem que está aqui hoje? Me fala aí. Antes de apresentar nosso convidado, você que está assistindo aí pelo YouTube, já se inscreve no canal. E também nós temos o episódio disponível no Spotify, tá? Procura a gente lá, Fora dos Autos Podcast, você vai nos encontrar. Os episódios são disponibilizados na íntegra nas duas plataformas. E além disso também, tem que pedir para vocês para acompanhar a gente também no Instagram, Fora dos Autos Podcast 1, tem o número 1 no final. Tá? Lá você vai conseguir ver alguns cortes, a agenda, e a gente divulga lá quem são os nossos convidados e toda a pauta que a gente trabalha aqui. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado. Ele é psicólogo clínico e psicoterapeuta há 19 anos, é formado pela UCDB, especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva sexual, neurociências e prática baseada em evidências em psicologia clínica. Atende online pacientes do Brasil e do exterior, adultos e casais, vive em Florianópolis e é sócio da clínica Neuropsi de Psicologia. Seja bem-vindo, Alisson Fonseca. Prazer é meu estar aqui com vocês, né, nesse espaço. Obrigado aí pelo convite. E eu acho que nós vamos poder fazer uma troca bem interessante aqui de vários assuntos muito pertinentes na nossa atualidade, né? Isso aí. Alisson, mais uma vez, obrigado aí pela presença, né, ter aceitado o nosso convite. O Alisson, que, como foi dito aqui na qualificação, ele está morando em Florianópolis. Né, em um determinado momento ele falou assim, eu vou embora de Campo Grande, mudou para Florianópolis, se adequou e se ambientou lá e continuou tocando a vida por lá. Muito obrigado mais uma vez. Eu conheço o Alisson já faz algum tempinho, a gente estava conversando aqui. E, obviamente, tem alguns assuntos, inclusive, que não podem ser abordados. O Alisson, você está com 42? 42 anos. 42 anos, sim. Alguns não podem, mas alguns podem. O Alisson, eu conheço ele desde que era miudinho. Ele não cresceu muito, verdade seja dito, né? Mas o fato é que, quando eu mudei para Campo Grande, o pai dele, junto com meu tio, eram sócios numa empresa. E o Alisson tinha lá seus 13, 14 anos. É isso aí, né, Alisson? Era. E assim, aí, vez ou outra, eu dormia em cima da loja no escritório, tinha um quarto que eu dormia, ali que era a minha habitação, né? Eu acho, não, a gente saía para comer às vezes com os pais dele, né? Aí ele falou, não, vamos lá, ô Fabinho, ele chamava de Fabinho. Deixa eu dormir lá, porque a gente vai conversando. Eu falei, Alisson, mas eu tenho que trabalhar amanhã cedo, né? Isso com 13 anos. Ele, não, então vai. Cara, e ele começava, e conversava. Da meia-noite, 1 hora, eu falei, Alisson, pelo amor de Deus, cara, para de falar um pouquinho, que eu tenho que trabalhar amanhã, você dorme? E aí virou essa potência que é hoje aí da psicologia. Parabéns, meu irmão. Fico muito feliz em saber que os meus amigos aí estão realmente fazendo realizações na vida. Isso para mim é muito importante. E partindo dessa ideia, né? São aqui 19 anos de clínica. Você saiu da faculdade, você já sabia, olha, eu vou clinicar ou não vou clinicar. E a partir desse início, desse start, você foi vendo muita evolução na forma de que, como é conhecido, como é analisada a mente humana, ou não? Me fale um pouquinho disso. Então, a minha trajetória aí na psicologia, né, há 19 anos, completando esse ano, eu percebo assim que a psicologia vem mudando muito, né? E meu início ali na minha carreira, eu tive a parte clínica. E, em paralelo, eu era psicólogo, examinador, perito do trânsito no Detran de Campo Grande. Então, eu trabalhava em paralelo essas duas áreas, que são totalmente diferentes, né? A área de avaliação psicológica e a área clínica. Só que a área clínica sempre foi a minha paixão, é onde realmente eu me sentia satisfeito, né, profissionalmente. E a parte da avaliação eu gostava um pouco, mas não era tão interessante para mim. Essa avaliação no Detran? Isso, eu era o psicólogo que aplicava o exame psicológico. Aquele exame do tracinho, isso, assim? Quem vai tirar a CNH, né? Eu fiquei 15 anos no Detran. Então a gente já sabe quem pode culpar pelos acidentes aí, né? Depois eu vou te perguntar o que significa aqueles tracinhos ali. Né? Então, aí eu fiquei 15 anos e eu saí do Detran quando eu fui para Florianópolis. Aí que foi onde eu fiquei exclusivamente para a clínica. Mas a clínica eu já atendo desde o início da carreira junto, né? Então eu percebo assim que a psicologia, ela vem numa crescente desses 19 anos para cá, que eu percebo que aí entra a parte da neurociências.
Porque a psicologia até então, alguns anos atrás, ela era vista apenas como uma terapia psicológica. Só que hoje a ciência já comprova e já nos mostra através das neurociências que existe todo um componente neurobiológico. Então a terapia com psicólogo, ela não é apenas um tratamento psicológico, ela é um tratamento biológico. Então quando a gente fala, por exemplo, de corpo e mente, não existe essa separação. Isso aí, hoje, a ciência já prova que não tem essa separação. Então, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando da saúde do corpo. Então, não existe isso, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu corpo. Porque está tudo interligado. Né? Então, aspectos emocionais, por exemplo, ele pode ser interferido por muitas questões biológicas que estão acontecendo no corpo. Por exemplo, vamos supor que você teve uma privação de sono, essa noite você dormiu mal. Pode saber que no próximo dia que você acordar, você vai ter desregulação emocional, você pode ter uma maior ansiedade, você pode ter uma maior irritabilidade. Então, vários sintomas podem aparecer justamente pela privação do sono. Né? Então, por isso que quando a gente vai tratar o paciente, hoje a gente não trata ele só no aspecto psicológico, mas a gente trata ele no aspecto biopsicossocial. Né? Então, a gente olha para o paciente dessa forma. Né? Então, a neurociências ela prova isso, que aquela técnica que eu estou aplicando no meu paciente, eu estou fazendo uma mudança na estrutura do cérebro dessa pessoa. Isso que é muito doido. Porque quando a gente pensa em terapia, né, a maioria das pessoas pensa o quê? Eu vou lá bater papo com o psicólogo. Como se fosse bater papo no quintal, no boteco, né? E na realidade não, eu estou ali usando técnicas e ferramentas que vai gerar uma mudança neuronal. Então é uma mudança neurobiológica. Então, por exemplo, as crenças, né, que a gente carrega desde a infância, por exemplo. O que é a crença central que a gente usa na TCC, né? É uma crença que são conjunto de neurônios agrupados que formam uma memória. E aí esses grupos de neurônios eles são reforçados. É o que a gente chama de engrama neural. Então esse engrama ele vai sendo fortalecido ao longo da vida através das experiências que nós vamos tendo. Né? Então ele vai cristalizando na gente. Por isso que quando a gente vai trabalhar uma crença no paciente, eu estou trabalhando um engrama neural nesse cara. E isso que é bacana de entender. Quando você entende isso, você fala, cara, então eu não estou indo no psicólogo só para desabafar. Eu estou indo lá porque eu sei que eu posso ter a chance de mudar padrões de comportamentos e emocionais na minha vida. Entende? Alisson, então vamos lá. E obviamente, quando você vai atender um paciente, você faz a entrevista, né, que fala inicialmente, né? Isso. Isso é importante, porque esse tempo eu estava num evento da OAB, inclusive a gente foi no presídio de trânsito, e eu falei, falei para alguns advogados criminalistas, quando você vem visitar, eu falei, não, a gente não vem visitar, a gente vai fazer entrevista, né? Porque o termo correto é esse daí. Como eu não sou acostumado, então, quando você vai admitir ali um paciente, você faz uma entrevista inicial. Né? Aí, a partir dessa entrevista, e obviamente isso eu imagino que deve demorar para você começar a identificar esse tipo de situação. E como que você falou, olha, e é um termo bastante técnico, né? E é bacana isso aqui, porque o propósito desse nosso podcast é justamente isso. Não falar só de questões jurídicas, mas falar de questões que estão relacionadas à vida, né? E as pessoas, como você disse, em geral, não têm essa ideia. Eu vou no psicólogo para bater papo e ao final, se ele não falar o que eu tenho que fazer, ele é um bom psicólogo. Né? Se ele falar o que eu tenho que fazer, ele está se intrometendo, né? E como é que você passa nessa identificação de falar, olha, a pessoa começa a te relatar a situação e aí você consegue identificar, por exemplo, que ela tem algo ali que está lá atrás, que é oriundo de uma crença que está fazendo mal para ele. Como é que funciona esse mistério, digamos assim? Como é que você consegue desvendar esse mistério? Então, as sessões iniciais que a gente faz na psicoterapia são sessões de avaliações, né? Então, a gente vai montando ali um psicodiagnóstico. A gente vai fazendo a formulação do caso. Então, por exemplo, nas primeiras sessões a gente vai ter a parte de entrevista, a parte de anamnese, que é a parte histórica desse paciente, que eu vou pegar ele desde lá da infância dele até a vida adulta. Então, todas essas primeiras sessões, em média, aí vamos colocar uma média, né, de 4, 5 sessões, é só para a gente terminar de formular o caso.
Tipo o paciente que eu estava atendendo agora, antes de vir para cá, hoje eu completei com ele 6 sessões. E hoje que eu apresentei para ele a formulação do caso dele. Entendi. Então eu monto toda uma estrutura e mostro para o paciente como que ele funciona, sabe? Então ele começa a entender o funcionamento, o que está causando e o que nós vamos fazer daqui para frente. Que aí é o plano de tratamento. Porque não tem como eu querer tratar esse cara sem fazer a formulação de caso e um plano de tratamento. Porque aí eu vou ficar dando tiro no escuro, sabe? Tipo, e como muitos terapeutas, infelizmente acontece isso em algumas abordagens, eles usam uma terapia onde não tem objetivos claros terapêuticos para trabalhar esse paciente. Mas como que eu vou criar o objetivo se eu não conhecer o funcionamento profundo dele? Então, quando eu formulo o caso, e o duro é que muitos pacientes, eles têm essa dificuldade de entender isso, porque ele chega na primeira sessão, ele já quer sair dali com alguma coisa para ele fazer. Sai zerado já, não, a minha vida vai resolver. E ele já fica me pedindo coisas para ele fazer, tipo, você não tem nenhuma técnica aí para eu aplicar já essa semana? Aí eu tenho que explicar pro cara, agora a gente tá fazendo ainda as primeiras sessões, é para eu te conhecer, a tua queixa principal. E você faz um raio-x desde criança? A gente pergunta assim, como que era o relacionamento familiar, morou só com a mãe, com o pai? Exatamente. Como é que... Toda esse raio-x... A anamnese é basicamente isso, a gente puxar esse histórico para ter dados relevantes da infância e adolescência. Porque assim, não é que tudo ali da infância e adolescência é importante, não. Mas tem algumas coisas ali que são influentes no funcionamento do paciente até hoje. Legal. Você tem que destravar isso aí para a vida seguir. Exatamente. E me diz uma coisa, você está atendendo... Hoje é muito comum, né, esse atendimento virtual. Esse atendimento que você estava fazendo antes aqui mesmo era virtual, né? Isso. E você atende gente no Brasil inteiro e eu assisto alguns vídeos seus, até mesmo no exterior. Você tem percebido uma mudança, assim, das pessoas com relação à saúde mental, uma preocupação maior? Teve um agravamento? Como que você tem percebido isso? Então, a procura por terapia, antigamente ali, né, no início da minha carreira, 19 anos atrás, existia ainda muito esse mito, né, do psicólogo. Então tinha muito esse estigma sobre quem faz terapia. Terapia é para louco. Já ouvi muito. Né? Então, assim, aí isso foi mudando ao longo do tempo. Que até, por exemplo, pacientes homens, eu não atendia quase ninguém. Tudo bom há na anos cabeça, né? atrás. Né? Então, eu atendia, raramente eu atendia um homem, o resto era só mulheres. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. E a pandemia, a Covid, foi um marco para a psicologia. Porque na pandemia, todo mundo percebeu a importância de cuidar da saúde mental. Que é aí onde foi explodir os casos de depressão, ansiedade, divórcio. Muitos casamentos acabaram durante a pandemia. Porque ninguém soube lidar com o isolamento social. Você imagina, ter que ficar em casa e você ter que lidar com as suas angústias, com os seus medos, com a sua ansiedade, ter que lidar com a esposa problemática, o marido problemático, né? Aqueles maridos que nunca participaram de uma sessão, agora estão moendo a cabeça das mulheres. Então, a procura depois da Covid aumentou demais. E o online, a vantagem do online é porque ela quebrou essas barreiras geográficas. Sim. Por exemplo, um cara lá no interior do Piauí, eu tinha um paciente que eu atendia lá no interior do Maranhão, uma cidadezinha lá, um ovinho. Aí o que acontece? O cara me achou, né, na rede social tal, e começou a fazer tratamento comigo. Então, o cara hoje, em qualquer lugar do mundo, ele tem acesso a profissionais competentes, porque antes ele não teria. Ele dependeria do psicólogo da cidade dele. Que eventualmente podia até não existir, porque a cidade é muito pequenininha. Exatamente. Né? Então, a terapia online, ela democratizou o acesso à saúde mental. E isso que eu acho bacana. E hoje eu atendo pacientes, assim, eu já atendi da Austrália, Canadá, Estados Unidos. Eu tenho um paciente na África, lá em Cabo Verde, por exemplo. Mas brasileiros que estão lá. Não, esse de Cabo Verde, ele é africano mesmo, de Cabo Verde mesmo. É que lá fala português, né? Mas a maioria são brasileiros. E aí eu tenho portugueses que eu já atendo também, sabe? Então assim, hoje
eu vejo que as pessoas estão olhando para a saúde mental com mais importância. Eles sabem o impacto que isso está gerando no dia a dia deles, né? Mudando um pouquinho o assunto, tratando um tema um pouquinho mais, vamos dizer, mais sério, um pouquinho mais pesado, a gente vê uma escalada em números, né? A gente vê direto notícias sobre feminicídio, e que é uma situação mais delicada, né? Para quem está nos assistindo, você como um profissional especialista da área, é possível, ao ver uma pessoa, traçar um perfil psicológico prévio para identificar, olha, essa pessoa, eu não sei se é o termo correto, se usar agressor é um termo correto para a gente utilizar? Isso. Então, existe algum traço, alguma análise prévia que uma mulher leiga, né, ela possa ver, que ela possa identificar, olha, esse aqui pode ser um possível agressor, talvez para se proteger, ou não é possível, isso depende de caso a caso, e enfim, existe algo que a gente pode previamente traçar para identificar um suposto agressor? Sim, existe um perfil psicológico do agressor, né? E quando a gente fala agressor, não estamos falando apenas do cara que faz agressão física. Pode ser mental também. Exato, E as outras formas. porque a gente às vezes conota essa palavra agressor só aquele cara que bate ou mata a mulher. Mas não, aquele cara que faz, por exemplo, uma violência psicológica, ele é um agressor. Então, o perfil psicológico do agressor, por exemplo, para as mulheres identificar, é o que a gente chama de red flags, né? Que são as bandeiras vermelhas. Legal. Que é o seguinte, por exemplo, aquele homem que ele é o que a gente chama de bomba do amor, aquele cara que inicia um relacionamento, uma conquista de uma forma muito exagerada. Bomba do amor. Né? Que tem até o termo em inglês, né? Então, assim, o que acontece? Esse cara, ele tenta mostrar um outro tipo de homem que ele não é. E aí ele tenta ser o príncipe perfeito, né? Então ele vai fazendo todo um comportamento intensivo na conquista da mulher. Então é aquele cara que já começa a mandar flores já na primeira semana, aí ele já começa a falar que ele já tá amando, e aí depois de um mês de conhecer a mulher, ele já quer morar com a mulher. Então ele vai fazendo aquela coisa muito intensa. E muito rápido, talvez. Isso, muito rápido. E aí a mulher fica deslumbrada. Ela fala, nossa, esse cara é o príncipe encantado. Ele me ama demais mesmo. E aí a mulher vai cedendo a esse jogo da conquista. Entendi. Então ele vai se mostrando esse cara intenso no começo. Depois que ele conquistou essa mulher, essa vítima, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer um controle sutil dela. O que é o controle sutil? Ele vai começar a falar assim, tal, a sua rede social, eu tô vendo que uns caras estão comentando lá as suas fotos, eu percebo que você não sei o quê. Então ele vai dando indícios de que ele tá fazendo algum tipo de controle sutil com ela. Começa a reparar na roupa dela, você tá com essa roupa extravagante, não sei o quê. Então ele começa a fazer esse controle sutil, que aparentemente é visto como um cuidado pela mulher. Ela começa a encarar aquilo assim, nossa, ele tá preocupado comigo, ele me ama. Aí começa a entrar uns ciúmes dentro disso. Aí ela já acha que os ciúmes é um sinal de amor pra ele, né? Assim, dele. Então aí vem o controle sutil. Depois vem uma terceira questão, que é o isolamento social. Que aí esse agressor, ele começa a isolar a vítima. Ele começa a fazer o quê? Afastar essa mulher, por exemplo, da família. Ele começa a afastar essa mulher dos amigos. Então, ele vai meio que exigindo dela uma posição de que ela tem que estar sempre com ele, só com ele, sabe? Então, ele vai meio que isolando a vítima para ela não ser influenciada por outras pessoas, só por ele. Entendi. E aí vem a outra fase, que é a fase da manipulação, que aí é onde entra a violência psicológica. Que aí ele começa a fazer manipulação, humilhações. Ele começa já a mostrar o lado mais, né, tipo assim, agressivo dele. Então você vê, é toda uma escalada. O cara não começa já a ser agressivo no início. Progressivamente ele vai mostrando a agressividade dele. E aí depois dessa fase que ele vai fazendo isso, nessa violência psicológica, aí ele pode aumentar para o nível de ameaças, que aí é onde ele começa a fazer ameaças explícitas para a mulher.
Tipo, ó, se você fizer tal coisa, eu vou fazer isso e tal. Aí ele começa a ameaçar ela. E aí é onde a autoestima dessa mulher zera praticamente. E aí ele vai para outra fase, que é a violência física. Então a violência física é a última fase dessa escalada da violência contra a mulher. E aí ele começa a fazer violência física e caso essa mulher queira terminar o relacionamento, aí que é o período mais crítico, que entra os feminicídios. Então, o feminicídio, normalmente, ele acontece no término do relacionamento. É quando essa mulher, ela quer se separar do cara. E aí o cara não aceita. O que ele fala pra ela, né? Que é muito comum. Ele fala assim, ó, se você não for de mim, você não vai ser de mais ninguém. Então, ele começa a verbalizar isso pra ela. Então, os primeiros 90 dias pós-término é o período mais crítico para a mulher na relação com esse agressor. Alisson, e aí nessa situação que você fala, eu pelo menos eu presenciei muito isso até em casa, inclusive, mas eu via que eram casamentos das antigas, como dizem, sabe? Que a mulher não se separava porque não era natural que isso acontecesse. Hoje, quando você atende, por exemplo, essa juventude, vamos falar de juventude aí, dos seus 30, 25 e diante, ainda é o mesmo padrão ou foi atenuado? Porque antigamente a gente sabe que a vida era de outra forma, né? Não que se justifique, mas o fato que era. Hoje, os jovens também, eles estão indo na mesma linha ou foi atenuado esse sentimento de posse, né? De que, se não for comigo, não vai ser com mais ninguém? Ou não? Teve uma atenuação? Então, na parte dos homens, ainda permanece pela cultura machista. Então, assim, no Brasil, no Ocidente aqui, a gente tem muito essa cultura do patriarcado. Isso é cultural, é social. Então, a gente cresce já, tipo assim, como se o homem domina a mulher. É o homem que tem que dominar a mulher tem que ser submissa total ao homem. Então, a gente já cresce num ambiente assim, desde a escola e dentro de casa. A mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, o marido é o provedor, e aí nessa posição de provedor, ele tem a capacidade de controlar essa mulher. Então, na parte dos homens, ainda a gente está caminhando para uma saída um pouco desse machismo. Agora, o que teve muita mudança foi na posição das mulheres. Então, por isso que nós estamos tendo muito feminicídio. Por quê? Porque os homens estão perdendo o controle sobre as mulheres. As mulheres estão ficando cada vez mais independentes. E os homens, eles têm dificuldade de aceitar essa independência das mulheres. Eles querem continuar tendo controle. Então, eles não sabem lidar com essas emoções. Por isso que eles ficam desregulados emocionalmente. Sabe? Imagina, se foi um padrão a vida toda assim, como que agora eu não posso mais controlar essa mulher? E aí ele começa a ficar agressivo e violento. Então, a independência das mulheres está sendo o principal gatilho para feminicídios hoje no Brasil. Por isso que tem aumentado esses casos, né? Entendi. E dentro de uma relação, né, entre a mulher, o homem, enfim, existe algo que faz com que essa relação ela escale de um ciúmes que às vezes a pessoa mais tranquila do mundo fala, não, eu não tenho ciúme. Em algum momento, alguma coisa pode desagradar ali e vai sentir aquele ciúme. Mas tem alguma coisa que faz essa relação escalar de um ciúmes para algo mais, uma violência, seja psicológica ou física? Tem algo que a gente possa considerar assim em relação a isso? Então, mas isso só vai acontecer em casos que esse homem ele já tem uma predisposição genética e ele já tem essa estrutura cerebral, neurológica já do agressor. Ah, tá. E dá para mudar isso com terapia e tudo mais? Sim, existe formas de tratamento. Aí esse cara, por exemplo, o agressor ou um possível agressor, que às vezes o cara não chegou ainda nesse nível, mas ele percebe que ele tem muita desregulação emocional. Esse cara, ele pode procurar, por exemplo, existem grupos de reflexões para homens, onde ele vai ser trabalhado com a terapia cognitivo-comportamental. Então, isso funciona bem. Terapia em grupo para homens. Certo. A gente tem essa questão dele fazer um tratamento farmacológico, por exemplo, com um psiquiatra, que também é fundamental. Então, assim, existem formas de controle dos sintomas. Só que tem que fazer o tratamento. Só que qual que é a maior dificuldade hoje? É o homem. É desse cara reconhecer que ele precisa se tratar, entendeu? Entendi.
Porque ele se sente superior, ele se sente o cara. Então ele fala, não, pra que eu vou me tratar? Essa mulher que é sensível demais. Ela que é problemática. Não eu. Exatamente. Entendi. Então, assim, existem alguns homens que acabam reconhecendo que eles precisam, mas grande parte não reconhece. Por isso que a gente tem essa dificuldade em tratar esses homens. Entendi. E você já pegou algum caso, assim, pra tratar? Assim, e queria entender um pouquinho melhor, assim, os resultados, né? Já pegou alguém pra tratar? Ou já teve acesso a estudos? Como é que funciona esse pós? Ele consegue se recuperar dessa situação? Você já disse aqui que é tratável, né? Se eu identifico um agressor, eu consigo tratar ele. Mas você já teve alguma experiência prática de tratar um agressor? Ou acesso a algum estudo? Como é que é esse pós? Então, pra mim, ainda não veio, assim, um homem nesse perfil do agressor. Mas, na realidade, eu atendo muitas mulheres que foram vítimas. Isso eu já acompanho muito de perto. Então, eu tratava mulheres que eram violentadas por esses homens. Sim. Isso eu já atendi várias. Agora, eu atender o agressor, eu nunca atendi nesse sentido. Agora, o que a gente vê? Que existe evidências científicas comprovando que se esse cara realmente ele procura ajuda, ele consegue ter ali um resultado satisfatório, né? Um prognóstico bacana. Por exemplo, eu estava assistindo essa semana mesmo, depois deixa a dica aí pro pessoal, no YouTube tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens. É um documentário brasileiro, que é fantástico. Né? Eu já ouvi falar desse documentário, e aí essa semana eu falei, eu vou dar uma assistida. E lá mostra justamente trabalhos com homens que eram agressores ou possíveis agressores. E aí mostra depoimento desses caras. Então é muito interessante você ver na ótica do próprio homem. Então, eles vão abrindo o coração, eles vão falando. Então, assim, ali tem vários programas hoje no Brasil para homens que trabalham nessas questões da masculinidade, por exemplo. Porque quando a gente fala, né, de feminicídio, de agressão, o que tem de fundo? É a masculinidade tóxica. Então, é como que esse cara se vê como homem. Então, essa é a base. Porque se ele tem uma masculinidade distorcida, por exemplo, esse cara ele vai ter maior facilidade para ele se tornar um possível agressor. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem esses movimentos como Red Pill. Não sei se você já ouviu falar, né? Já. Red Pill, legendários. Então, assim, são formas dos homens que estão tentando se encontrar nas dores emocionais deles. Só que a gente sabe que isso não funciona. Red Pill e legendários, tipo assim, é uma coisa paliativa para tentar, né, tipo assim, disfarçar o maior problema que é mais interno. Por isso que eu falo que ele tem que fazer terapia. Né, entende? Então o cara precisa se cuidar e entender o que tá fazendo a manutenção do sofrimento dele. Entendi. Ô, Alisson, terapia de casal você atende, não? Sim, Você atendo atende casais e adultos, né? Quando a gente fala que você fez ali um esforço de como começa o relacionamento, a evolução dele, até, por exemplo, podendo, né, até a agressão, falando de relacionamento abusivo. Aí eu tenho, assim, duas perguntas. A primeira delas, a gente tem não é uma ideia, mas um movimento de empoderamento das mulheres, né? E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido. Como eu disse, eu presenciei relacionamento abusivo, que meu pai era extremamente abusivo com a minha mãe, extremamente violento, né? E foi durante muitos anos, até que ela, em um determinado momento, conseguiu se separar, mas ainda assim ele continuou perseguindo. Foram períodos, assim, horríveis, assim, quase que indescritíveis. E aí eu vejo o seguinte, como eu acompanhava isso, se a minha mãe, em determinado momento, em qualquer momento que ela fosse confrontada, e isso acontecia, obviamente, até se ela ficasse quieta, ele já confrontava ela respondesse para ele possivelmente teria agredido e eventualmente até levado a óbito, né? Esse era o nível de agressão e de distorção na cabeça dele. E aí hoje você tem um empoderamento que diz para a mulher que ela pode fazer absolutamente tudo o que ela desejar, né? E eu acho que todo mundo pode fazer o que bem desejar. Você acha que para sair de um relacionamento abusivo, essa é uma pergunta, a mulher tem que ter uma estratégia ou não? Né? E aí a outra pergunta é assim, eu tenho do outro lado também, eu tenho a mulher que
que faz o relacionamento abusivo com relação ao homem? São essas duas Uhum. perguntas que eu tenho para você Uhum. falar pra gente aí. Uhum. O plano de saída, ele é fundamental para essa mulher conseguir sair de fato desse relacionamento. Porque sair não é apenas uma decisão racional para essa mulher. Porque ela tem muitas questões emocionais que mantêm ela presa ao abuso. É uma coisa contraditória, né? A gente pensa assim, nossa, mas a pessoa tá sofrendo igual um cachorro ali dentro da relação. E ela não consegue sair daquilo. Ah, é porque ela é burra, ela é boba, ela, né? Ela é trouxa. Não. É porque existe toda uma circuitaria, uma neurobiologia do abuso. É como se fosse, tipo assim, uma dependência química que essa mulher tem desse homem. Até a gente tem uma liberação de vários neurotransmissores no cérebro que essa mulher, ela fica presa. Por exemplo, a gente vai ter momento que o cara vai ser um pouco mais afetuoso, aí tem momento que ele é agressivo. Essa alternância vai gerando uma confusão emocional nessa mulher. E essa confusão que faz ela sempre esperar o momento que vai melhorar a relação. Ela fica nessa esperança. E essa esperança é como se fosse um cassino. Você vai jogar o cassino, lá você vai perdendo. Aí você ganha, de vez em quando. Aí esse ganhar de vez em quando vai gerar a expectativa de você ganhar novamente. Sabe? E aí você vai ficando nessa espera. E a gente sabe que a casa sempre ganha, né? Então. Esse é o problema. Pois é. E aí a pessoa fica nesse que a gente chama de reforço intermitente. O termo técnico na terapia comportamental chama reforço intermitente. Então a mulher fica sendo reforçada nessa situação e aí ela tem mais dificuldade de sair. Aí, quando ela está em terapia, ela começa a entender esse reforço intermitente que ela está sofrendo. E aí a gente vai criando todo um plano de saída para ela. Então, o plano de saída é o quê? Ela, por exemplo, começar a se organizar, ela começar a ter uma rede de apoio, ela tem que ter contatos ali onde ela pode pedir uma ajuda. Então, ela não pode ficar totalmente isolada, ela tem que ter uma rede de apoio da família, de alguns amigos, de confiança. Eventualmente até mudar de cidade. Sim, ela já tem que ter uma pasta de documentos dela separado, caso ela precisa fugir. Então, a gente vai fazendo, por exemplo, eu atendi uma paciente na França que a gente fez todo esse trabalho de plano de saída com ela. Porque o cara já estava sendo abusador, e aí a gente já foi montando o plano. E aí foi quando ele esgoelou ela no pescoço, assim, apertou o pescoço dela e foi aonde ela já aproveitou para fazer a saída. Uhum. Então, ali ela já tinha um plano. Por isso que é importante o tratamento, né, da terapia, porque senão ela não saberia o que fazer. Aí outra coisa, na hora que ela vai fazer o término com esse cara, nesse plano de saída, ela não pode fazer o término pessoalmente com o agressor. Ela tem que fazer por telefone, por chamada ou por mensagem. Mas Nunca pessoalmente com o cara, porque a gente nunca vai saber a reação dele no momento. E entender a diferença dessa natureza biológica, né? Que o homem, biologicamente, ele é mais forte, e quando ele tende a ser violento, as consequências podem ser aí catastróficas, né? Uhum. E o contrário, você tem aí no relacionamento a mulher que abusa do homem? Sim, existem alguns transtornos mentais que acabam gerando esse relacionamento abusivo também da parte das mulheres em relação aos homens. Então a gente vai ter alguns transtornos, por exemplo, que pode, né, mas não é uma regra, mas que algumas pessoas com alguns transtornos podem, por exemplo, transtorno narcisista, transtorno borderline, mas esses transtornos, eles têm que ter já essa predisposição também para uma agressividade. Não que todos que têm esse transtorno vão ser abusadores, não é isso. Uhum. A gente tem que deixar bem claro para não criar esse estigma, né? Porque se a gente fala um transtorno, aí todo mundo já vai generalizar como se aquele transtorno, todo mundo que tem vai ser um abusador. Não. Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que podem desenvolver essa agressividade. E aí a mulher, ela se torna abusiva. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. No meu segundo casamento, eu tive essa questão de estar numa relação abusiva. E que eu passei por todo esse processo de dependência emocional, que é o reforço intermitente que a gente está falando, que gera dependência emocional, e aí eu consegui sair dessa relação, mas não foi nada fácil. Então, assim, eu tenho experiência própria e na parte da teoria da psicologia, e eu vivi na pele como que é viver num relacionamento abusivo.
Como que você identificou isso aí? Você faz terapia? Psicólogo geralmente faz, né? Claro, eu faço terapia. Assim, eu não tô agora em terapia, mas assim, a vida toda, desde a época da faculdade, a gente vem fazendo terapia. Então, são momentos, épocas, né, que eu preciso de ajuda, aí eu corro pra terapia. E aí, nesse último relacionamento lá, eu procurei a terapia e que me ajudou a me organizar mentalmente para eu poder ter condições de sair. Para você ter uma noção, o meu relacionamento durou apenas 6 meses do casamento, morando juntos. Mas por quê? Porque era um sofrimento diário. Então, assim, aí você fala, tá, mas e lá no namoro, você não percebeu isso? Que é o que todo mundo me pergunta. Por que você entrou nesse casamento? Pergunta pra todo mundo, né, cara? Pergunta pra mulher, pergunta pro cara. Né? Então, aí eu falei, não, mas quando a gente tá apaixonado, quando você tá envolvido emocionalmente, você não consegue perceber. Coisa que você não vê, né? Às vezes você nem quer acreditar, porque você tá tão envolvido que você quer achar que aquela pessoa é muito boa. E aí você casa. Só que aí morando juntos, convivendo diariamente, ele acordando e dormindo junto, a máscara cai. Aí não tem como. Se a pessoa tem um transtorno, vai aparecer. E aí foi onde eu comecei a sofrer. Eu tenho até no meu TikTok, esse meu caso, eu tenho no meu TikTok, lá eu fiz 3 vídeos, parte 1, parte 2 e 3, e viralizou. Tem mais de 80 mil visualizações e o povo comentando. Então, assim, o pessoal se identificou muito com a minha história. E o legal é que eu sendo psicólogo, a galera começou a ver. Puxa, até um psicólogo tá desabafando o que ele sofreu. Que eles acham que psicólogo também não passa problema nenhum, né? Que nós somos perfeitos. Tem até uma mulher que comentou lá no vídeo, ela falou assim, nossa, mas você é psicólogo? Como que você passa por essas coisas? Talvez porque eu seja humano, né? Pois é, foi o que eu escrevi pra ela. Eu sou humano, né? Faz parte, eu preciso de tratamento também. E você conseguiu, assim, sair sozinho? Teve ajuda da família, de amigos? Como é que foi? Então, eu tive a rede de apoio, né, da família e o tratamento com um terapeuta que eu tive na época que foi me ajudando. A gente fez terapia de casal também. Como eu, né, fui direcionando para ela, eu falei, a gente precisa fazer uma terapia de casal. Aí na terapia de casal que ajudou a ter o diagnóstico dela, e aí isso facilitou eu a entender que não teria como eu continuar naquele relacionamento que seria muito doentio. Então eu tive todo esse acompanhamento profissional e rede de apoio. Por isso que eu falo, a gente precisa de ajuda. E nós, homens, precisamos entender que buscar ajuda não é fraqueza. Porque nós homens temos essa coisa de querer sempre ser o forte. Entende? A gente precisa sempre ser o cara que não chora, porque o homem não chora. E a gente sabe que conforme a gente vai guardando isso, essa nossa vulnerabilidade, isso vai adoecer de alguma forma. Por isso que o cara se torna agressivo, por isso que o cara começa a ter depressão, ele começa a ter ansiedade no sexo. Então vai refletir em alguma área na vida dele. Porque ele acha que ele é o bonzão. Mas ele vai tentar se regular emocionalmente de alguma forma e às vezes de uma forma não saudável. Ele entra, por exemplo, para o uso de droga, uso de álcool abusivo. Então, todos esses comportamentos, ele não faz à toa. Ele faz porque ele não sabe lidar com as emoções que ele carrega. E aí, como ele não procura ajuda, ele vai tentar usar alguma coisa como uma válvula de escape. Sobre a sexualidade masculina, você como especialista, queria entender, assim, existe na sua vivência, você vê muitos mitos sobre a sexualidade masculina, e aí queria que você falasse um pouco sobre isso. E você também acabou de falar sobre essa questão de criar um homem forte, né? E isso aí acabar propiciando ali um adoecimento emocional, né? Tem até brincadeira, né? Homem que é homem não vai no médico, ele se cura sozinho, né? não chora, não vai. Mas sobre o mito, né, da sexualidade, se puder comentar, e essa questão dessa criação de um homem forte. Hoje, nas gerações antigas, se vê muito isso, né? É difícil um homem... Você fala assim, antigamente, um homem vai lá no terapeuta, vai no médico. Não ia. Mas hoje você já vê uma mudança nessa nova geração de procurar mais, dos homens em si, de procurar mais um atendimento, procurar essa ajuda? Sim, sim. Mas assim, a gente tá engatinhando ainda. Sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda nessa questão dos homens com a terapia. Mas o mais importante que a gente percebe que alguns homens já estão percebendo isso e já estão procurando ajuda.
Mas muitos ainda carregam aí esses mitos, né, que a gente chama de crenças sexuais disfuncionais. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender que esses mitos e crenças, eles são formados na educação sexual. Então, tipo, a maioria de nós, homens, vamos falar de nós, tipo, aonde que a gente teve educação sexual? Por exemplo, o seu pai, a sua mãe, conversou com você sobre sexo? Não, jamais. Sabe? Não. Tipo, Na minha época, não. Então, ninguém. Então, isso aí. assim, os pais, eles não educam sexualmente os filhos. E aí, onde que esse homem vai aprender a educação sexual? Vai ser aonde, vocês acham? Hoje, com os amigos, na internet. Exato. Exatamente, na pornografia. Então, hoje a pornografia virou o maior meio de educação sexual. Só que uma educação sexual distorcida da realidade. Então, o cara, ele vai aprendendo com o amigo. Aí o amigo dele fala, não, eu peguei tantas mulheres, eu sou comedor e não sei o quê e tal. Aí o cara vai olhando para aquilo e fala, não, eu também tenho que ser bom. Eu não posso falhar, não. Eu tenho que ser o conquistador. Então, aí ele vai criando mitos. Aí quais são esses mitos, por exemplo? Que ele vai criando essas crenças. Vai sendo, por exemplo, que eu tenho que fazer a mulher ter orgasmo. Né? É uma crença sexual que ele carrega. Ah, eu tenho que ter ereção do início ao fim do sexo. De preferência, né? Sabe assim? Tipo, eu tenho que fazer a mulher ter 10 orgasmos no mesmo sexo. Então ele vai criando regras e padrões que são inalcançáveis para um ser humano. E aí isso vai gerando o quê? Uma frustração. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava atendendo esse paciente agora, antes, e aí ele tá com queixas sexuais. A gente está trabalhando justamente isso. Só que ele tem uma autocobrança excessiva. Muito alto, né? Exatamente. Por exemplo, se ele oscila um pouquinho a ereção dele durante o sexo, para ele já é uma falha total. É um fracasso. E aí ele já encara isso como um fracasso, aí ele já fica ansioso. Aí pela ansiedade de desempenho, ele já começa a falhar mesmo. Então você vê, a falha, ela acontece, a falha ali da queixa, porque ele tem uma ansiedade antecipatória que faz ele gerar o sofrimento. Mas falhas, a gente sabe que é uma coisa normal do ser humano. Por exemplo, a gente homem, né, tem essa dificuldade de aceitar a falha. A falha é normal. Durante a nossa vida toda, não vai ter nenhum homem que não vai ter alguma falha sexual. Por exemplo, uma ejaculação prematura, uma disfunção erétil em algum momento da vida dele. Isso é natural. Só que, e os homens falam isso? Por exemplo, você tá no grupinho de amigos. Você não vai ver um cara falando assim, gente, eu brochei ontem. Você não vai ver. Não vai. Dificilmente. O cara vai contar as vantagens, né? Sim. Então, todo homem esconde as falhas. Porque se ele mostrar que ele falhou, ele tá sendo menos homem, que é outra crença, outro mito. Que se eu não for bom na cama, eu sou menos homem. Ou se eu não conseguir satisfazer essa mulher sexualmente, ela vai me abandonar. Ela vai largar de mim. E não vai? Ou não? Então, mas aí que tá. É que ele associa que a relação dele tá baseada no valor só sexual. Entendi. Tipo assim, como se acabou ali a questão sexual, acabou o relacionamento. E aí, na cabeça dele, aí cria aquela expectativa de que ele tem que ser melhor do que efetivamente ele precisa ser, eventualmente. É isso, né? Exatamente. Ele cria aquela neura. Porque é o desempenho dele como homem, é o desempenho sexual. E é o que mantém o relacionamento na cabeça dele. Então, se eu não tô tendo desempenho sexual, eu tô falhando como homem. Se eu tô falhando como homem, essa mulher não gosta mais de mim. Cara, pra você ver como é que é complicado. Porque às vezes na cabeça da mulher, ela pode pensar assim, putz, você não tá indo bem, é porque ele não tá mais afim de mim. Exatamente. Exato. Pode ser também. Exatamente. Aí vira um círculo vicioso, Vira, porque são duas pessoas, né, com várias crenças. Porque, por exemplo, a dificuldade do cara vai ativar as crenças nela. E aí, se ela já tem uma baixa autoestima, se ela já tem uma crença de inferioridade, ela já vai começar a fazer essa leitura mesmo. Ela vai falar assim, não, ele não gosta, eu tô feia, ele não tem mais tesão por mim. Então, ela começa a entrar nesse ciclo. Por isso que quando eu tô atendendo um paciente, por exemplo, com queixa sexual, muitas vezes eu tenho que trazer essa esposa para algumas sessões comigo e ele. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar justamente algumas coisas nela para ela entender que ela também tem que flexibilizar. Sabe? Então, muitas vezes a terapia sexual
não é só com uma pessoa. Às vezes a gente tem que trazer o parceiro, a parceira, para a gente fazer algumas sessões pontuais para melhorar. Porque não adianta eu só tratar o cara. Porque às vezes a mulher também tem problema que está influenciando no sexo desse cara. Por exemplo, eu já atendi homem que ele tinha queixa de disfunção erétil, só que eu fui identificando o que estava causando isso nele. Era o comportamento da mulher, da esposa. Ela era muito hostil com ele. Ela era muito brava, sabe? Ela era muito, assim, punidora, controladora. Então, tipo, ele já ia pro sexo com medo. Aí é duro, hein? Então, aí ele falhava, porque aí imagina, ele é ansioso. Ele falhava, aí a mulher jogava na cara dele ainda. Tipo assim, como se ele fosse o culpado. Aí você termina de matar o cara. Aí eu peão. Então, aí o que eu identifiquei? Eu falei, cara, nós vamos ou trazer essa mulher pra terapia junto com você, ou ela tem que fazer uma terapia individual dela, porque não tem como eu te tratar sem tratar essa mulher. Sim. É impossível. Porque sexo não acontece sozinho. Sexo é a dois. Sim. Então, se os dois não estiver bem emocionalmente equilibrados, vai influenciar no sexo do casal. Por isso que é complexo essa parte sexual. Bem, bem complexo. E Alisson, já partindo para a parte final aqui do nosso podcast, a gente falou sobre cuidados com as mulheres, cuidados com os homens. O que você poderia deixar de mensagem para os homens que estão aqui assistindo e se identificou, e para as mulheres também, que às vezes estão numa questão de viver um relacionamento abusivo, né? E eu acho que vai ter muita gente que vai ouvir, vai se identificar com você. E depois da sua mensagem também, se as pessoas se identificar, como que ela pode te encontrar também, às vezes marcar uma sessão contigo, enfim. Joia. Então, assim, o que eu deixo a mensagem para os homens? Eu falo o seguinte, que sinal de você reconhecer a sua vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza. Então, existe saída, existe tratamento, e você tem que reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo. E que ser vulnerável não é ser menos homem. Então, a coragem de fazer uma terapia, um tratamento, é justamente mostrando a sua parte mais forte. Então, a força não está em não reconhecer. A força está justamente em reconhecer que você precisa de ajuda. E se você tem esses traços, como a gente falou, do agressor, ou você percebe que você tem muita desregulação emocional, procure ajuda, procure a terapia, porque existem ferramentas e técnicas que podem te auxiliar nesse tratamento. Então, existe saída. O que você não pode mais é sofrer calado, porque a maioria dos homens sofrem calados e eles não sabem o que fazer, e por isso que o número de suicídio é muito maior entre homens do que em mulheres, porque nós homens somos muito fechados. Então, a dica que eu dou é essa: procure ajuda, abra o teu coração e saiba que tem solução. E para as mulheres que estão passando por momentos de relacionamento abusivo, dificuldades de autoestima, eu te sugiro justamente você entender que você também precisa se cuidar. Porque às vezes as mulheres também têm essa questão de achar que ela precisa sempre agradar o outro, mas que você também tem que se agradar. Então, o autocuidado é fundamental. E a terapia, para você, mulher, é um procedimento de autocuidado. Por isso que você precisa dar essa importância. E vocês podem me procurar nas redes sociais, por exemplo, pode agendar com a minha secretária. Eu tenho o Instagram que vocês podem entrar aí, que é Psicólogo Alisson. É bem fácil de você encontrar. Psicólogo Alisson, com 2 S, o Alisson. E aí eu tenho também lá no TikTok um perfil, onde como eu comentei, tem uns vídeos lá falando um pouco da minha vida, que lá também é Psicólogo Alisson, e eu tenho um canal no YouTube também, que você pode me encontrar lá no YouTube. Eu tenho outros episódios de podcast que eu já participei. Então, assim, já tem um conteúdo bacana aí, que a gente vem propagando a psicologia, e eu acho que vocês precisam dessa ajuda, e eu estou aqui para poder contribuir, né? Qual que é o nome do seu canal lá no YouTube, para quem quiser te achar lá no YouTube? É, só colocar lá, Psicólogo Alisson, vai aparecer lá o meu perfil. Perfeito. Tá joia? Pessoal, encerramos então hoje o nosso episódio. Alisson, muito obrigado pelo convite, aliás, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e falar de um tema tão importante como esse. E fala aí, Fábio, para quem quer te achar aí no Instagram, onde que vai?
Isso aí, meu irmão. Antes de mais nada, no meu Instagram eu quase nunca lembro, mas é Fábio.Nogueira Costa, não é isso, meu irmão? Assessora de imprensa. Já tá ali, ó. Já tá ali? Ah, Fábio.Nogueira Costa. Ah, então tá. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi uma verdadeira aula. Como eu disse, fico muito feliz em ver que meus amigos aí estão alçando voos longos e altos. Parabéns mais uma vez. E a gente tem aqui sempre uma lembrancinha para o nosso convidado. Não esquecer da gente. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. E espero que a gente se encontre na próxima. Um grande abraço. Foi um prazer. Um abraço. Pessoal, vamos encerrar por aqui então. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Estamos no Spotify também. E começa a seguir a gente lá no Instagram também. Fora dos Autos Podcast 1. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Isso aí. Fora dos autos que a vida acontece. Um grande abraço.